Após ser batizado por João Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Nesse período de provação, enfrentou 3 tentações do diabo, que tentou desviá-lo de sua missão divina. Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada e conhecer a fundo o que a Escritura nos ensina. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O relato de Marcos é ainda mais intenso. Logo, o Espírito o impeliu ao deserto. Ali permaneceu por 40 dias, sendo tentado por Satanás e vivendo entre os animais selvagens. Marcos 1:12-13. Durante esse período, Jesus não comeu nada. Lucas 4:2. Jesus não procurou a tentação, mas foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para estar a sós, refletindo sobre sua missão e propósito. Por meio do jejum e da oração, ele se prepararia para o árduo caminho que teria de percorrer. No entanto, Satanás sabia da presença de Jesus ali e viu a oportunidade perfeita para atacá-lo. O que estava em jogo nesse confronto era o destino do mundo. Desde que levou a humanidade ao pecado, Satanás se considerava o legítimo governante da terra, alegando que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Mas Jesus veio para desmentir essa pretensão. Como filho do homem, ele permaneceria fiel a Deus, provando que Satanás não tinha domínio absoluto sobre a humanidade. Todos que quisessem ser libertos poderiam encontrar a verdadeira liberdade nele. O domínio perdido por Adão seria restaurado. Desde a promessa feita à serpente no Éden: porei inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Gênesis 3:15. Satanás sabia que não manteria o controle absoluto do mundo. Ele tentou interromper a conexão entre o céu e a terra, distorcendo a imagem de Deus e os significados dos sacrifícios que apontavam para o Salvador. Levou as pessoas a temerem a Deus como um ser cruel, ao invés de um pai amoroso. Além disso, manipulou os sentimentos humanos para reforçar seu domínio. Quando a palavra escrita de Deus foi dada, Satanás se dedicou a confundir e cegar as pessoas quanto às profecias sobre a vinda de Cristo. Quando Jesus nasceu, Satanás percebeu que alguém com autoridade divina havia chegado para desafiar seu reinado. Ele ficou abalado ao ouvir os anjos proclamarem o nascimento do verdadeiro rei. Sabia quem era Cristo no céu, mas não compreendia o amor que o levou a se tornar humano. Enquanto os homens pouco entendiam sobre a glória do céu, Lúcifer conhecia tudo isso profundamente. Sua rebeldia o fez perder tudo, e agora ele queria arrastar outros para sua ruína. Seu plano era levar a humanidade a valorizar as coisas terrenas acima das celestiais. Desde bebê, Jesus enfrentou os ataques do maligno. Satanás mobilizou todas as forças do mal contra ele, decidido a derrotá-lo, pois ninguém antes havia escapado de seu domínio. No batismo de Cristo, Satanás estava presente. Ele viu a glória de Deus sobre Jesus e ouviu a voz do Pai, confirmando sua identidade divina. Desde o pecado de Adão, a humanidade havia perdido a conexão direta com Deus. Mas agora, em Jesus, essa ligação foi restaurada. Satanás percebeu que o conflito chegara a um ponto decisivo. Ou ele venceria, ou seria derrotado. Muitos não enxergam a ligação desse confronto com suas próprias vidas, mas a verdade é que essa luta acontece dentro de cada pessoa. Sempre que alguém decide seguir a Deus, enfrenta as investidas do inimigo. As tentações que Jesus resistiu são as mesmas que nos desafiam. Ele foi provado no apetite, na ambição e na vaidade. Os mesmos pontos que levaram Adão e Eva à queda e que nos fazem tropeçar tão facilmente. Satanás usava o fracasso de Adão para argumentar que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. Mas Jesus veio para refazer esse caminho, enfrentando e vencendo onde Adão falhou.
Enquanto Adão estava em plena força física e mental, cercado pelas belezas do Éden e em comunhão com Deus, Jesus enfrentou Satanás em condições muito mais difíceis. Depois de 4.000 anos de decadência da humanidade, ele assumiu nossas fraquezas para nos resgatar. Alguns acreditam que Jesus não poderia ser tentado de verdade, mas se assim fosse, ele não teria enfrentado a mesma luta que nós. Cristo se fez humano por completo, sentindo o peso das tentações como qualquer um de nós. Ele enfrentou todas as provações para poder nos ajudar em nossas lutas. A primeira grande tentação veio pelo apetite, o mesmo ponto onde a queda da humanidade começou. Adão cedeu ao desejo, mas Cristo venceu pela renúncia. Mateus descreve esse momento. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:2-4. Durante séculos, o domínio dos desejos e paixões sobre os homens só aumentou. A humanidade havia se enfraquecido e se tornado incapaz de vencer sozinha. Mas Cristo, por amor, resistiu à mais dura provação, exercendo um autocontrole superior à fome e à morte. Sua vitória abriu o caminho para todos que enfrentam a batalha contra o mal. Quando Jesus entrou no deserto, estava envolvido pela glória de Deus. Sua comunhão com o Pai o elevava acima das limitações humanas. Mas então, a glória se afastou e ele teve que lutar como qualquer homem. Enfraquecido pelo jejum, sua aparência estava abatida e desfigurada, como profetizou Isaías. Seu rosto estava desfigurado, mais do que o de qualquer outro homem. Isaías 52:16. Foi nesse momento que Satanás viu sua chance. Disfarçado como um anjo de Deus, ele se aproximou de Jesus com palavras enganosas. Afirmou que seu jejum havia terminado e que, assim como Deus enviou um anjo para impedir o sacrifício de Isaque, agora enviava um para libertá-lo. Apontando para as pedras ao redor, que se pareciam com pães, Satanás lançou sua tentação. "Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão." Mateus 4:3. Embora Satanás parecesse um anjo de luz, suas primeiras palavras já revelavam sua intenção: "Se você é o Filho de Deus." Essa frase trazia uma insinuação de dúvida. Se Jesus desse ouvidos a essa sugestão, estaria questionando sua identidade e missão. O diabo tentava usar a mesma estratégia que já havia funcionado com a humanidade no passado. Foi assim que ele enganou Eva no Éden. Com sutileza perguntou: "Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" A frase parecia inofensiva, mas no tom havia desprezo e dúvida sobre as palavras de Deus. Satanás queria plantar a ideia de que Deus não cumpriria o que prometeu, fazendo Eva desconfiar do amor e cuidado divinos. Agora, no deserto, o tentador usava o mesmo truque contra Jesus. "Se você é o Filho de Deus, prove, transforme essas pedras em pão." Satanás ainda se lembrava do momento em que, no batismo de Jesus, Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Mateus 3:17. Mas ele queria que Jesus duvidasse dessa verdade. A palavra de Deus era a certeza da identidade e missão de Cristo. E Satanás sabia que, se Jesus perdesse essa confiança, a vitória do mal estaria garantida. O diabo tentou explorar o sofrimento de Jesus, que estava há 40 dias sem comer. Ele queria que Cristo questionasse o amor do Pai e usasse seu poder para benefício próprio. Se Jesus fizesse isso, teria falhado em sua missão. Essa não era a primeira vez que os dois se enfrentavam. Antes, no céu, Jesus era o líder dos anjos e Satanás, o rebelde expulso. Agora, no deserto, as posições pareciam invertidas.
O inimigo tentou convencer Jesus de que ele não era o Filho de Deus, mas um ser abandonado. Se você realmente é quem diz ser, prove com um milagre, desafiou Satanás. Jesus, porém, não cedeu. Ele não precisava provar nada ao diabo. Em nenhum momento usou seu poder divino para benefício próprio. Em vez de discutir, respondeu com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A confiança em Deus era sua verdadeira força. Essa foi a estratégia de Jesus em todas as tentações, apegar-se à palavra de Deus. O diabo queria que ele realizasse um milagre, mas Jesus mostrou que confiar em Deus era mais poderoso do que qualquer sinal visível. Enquanto permanecesse firme na verdade divina, Satanás não teria poder sobre ele. O inimigo sempre ataca nos momentos de maior fraqueza. Ele venceu muitos servos de Deus dessa forma. Moisés, depois de 40 anos guiando Israel pelo deserto, fraquejou na fé e não pôde entrar na terra prometida. Elias, após um grande triunfo contra os falsos profetas no Monte Carmelo, fugiu com medo das ameaças de Jezabel. Assim, Satanás sempre aproveita nossas vulnerabilidades para nos afastar de Deus. Ele ainda age assim hoje. Quando enfrentamos dificuldades, somos tentados a duvidar do cuidado divino. O diabo quer nos desanimar, explorar nossas inseguranças e nos fazer questionar o amor de Deus. Mas se reagirmos como Jesus, confiando na palavra e não negociando com o inimigo, evitaremos muitas derrotas. Quando Jesus respondeu a Satanás, citou o que Deus havia ensinado a Israel no deserto. O Senhor os guiou por 40 anos, permitiu que tivessem fome, mas lhes deu o maná do céu para que aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:2-3. Deus cuidou do povo naquela época e Jesus sabia que o mesmo Pai cuidaria dele. Ele escolheu esperar o tempo certo e não atender às sugestões do diabo. Essa lição é para todos nós. Às vezes, seguir a vontade de Deus parece um desafio, como se fôssemos perder algo importante. Satanás nos faz pensar que precisamos abrir mão da fé para garantir nossa sobrevivência. Mas a palavra de Deus nos assegura: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Se nos firmarmos na verdade e confiarmos na providência divina, Ele cuidará de nós. Nos últimos tempos, os fiéis a Deus enfrentarão grandes provações. Por se recusarem a desobedecer aos mandamentos divinos, serão perseguidos e impedidos de comprar e vender. Apocalipse 13:11-17. Mas Deus promete: eles habitarão nas alturas, terão refúgio seguro, seu pão será garantido e suas águas não faltarão. Isaías 33:16. Em meio a crises, serão sustentados pelo Senhor. Nos dias de fome, terão o suficiente. Salmos 37:19. O profeta Abacuque expressou essa confiança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, ainda que falte o alimento e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Uma das maiores lições dessa história é sobre o domínio próprio. Ao longo da história, os desejos físicos e as paixões têm sido as maiores armas do diabo para corromper a humanidade. Ele usa a falta de equilíbrio e o desejo descontrolado para enfraquecer a mente e o coração, afastando as pessoas de Deus. Através dos prazeres exagerados, tenta apagar em nós a imagem divina. Mas Jesus mostrou o caminho da vitória. Confiar na palavra de Deus acima de tudo. A busca desenfreada por satisfações pessoais e os consequentes males físicos e morais que marcaram o mundo na época da primeira vinda de Cristo voltarão com ainda mais intensidade antes de sua segunda vinda.
Jesus advertiu que as condições da humanidade seriam como nos dias anteriores ao dilúvio e como em Sodoma e Gomorra, quando os pensamentos das pessoas eram continuamente maus. Estamos à beira desse tempo difícil e a lição do jejum de Cristo nos ensina um princípio essencial. Somente através do profundo sofrimento que ele suportou, podemos compreender o perigo da entrega irrestrita aos desejos humanos. Seu exemplo nos mostra que nossa única esperança de vida eterna é submeter nossos apetites e paixões à vontade de Deus. Por nossas próprias forças, não conseguimos vencer as inclinações da nossa natureza caída. Satanás sempre nos tentará nessa área. Jesus sabia que o inimigo atacaria cada ser humano, explorando suas fraquezas hereditárias e tentando enganar aqueles que não confiam plenamente em Deus. Mas, ao trilhar o mesmo caminho que precisamos percorrer, Cristo nos preparou o caminho para a vitória. Ele não deseja que enfrentemos esse conflito em desvantagem, nem que fiquemos desencorajados diante das investidas do inimigo. Tenham ânimo, disse ele. Eu venci o mundo. João 16:33. Aqueles que lutam contra os desejos da carne devem olhar para Jesus no deserto da tentação e para seu sofrimento na cruz, quando clamou: "Tenho sede." João 19:28. Ele resistiu a tudo que poderíamos enfrentar. Sua vitória é a nossa vitória. Jesus encontrou força e sabedoria em seu Pai Celestial. Ele declarou: "O Senhor Deus me ajuda, por isso não serei envergonhado. Sei que não serei confundido. Eis que o Senhor Deus me ajuda." Isaías 57:9. E nos deixou um conselho: quem entre vocês teme ao Senhor, ainda que ande em trevas e não tenha luz, confie no nome do Senhor e firme-se no seu Deus. Isaías 50:10. Jesus disse: "O príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum poder sobre mim." João 14:30. Não havia nada em Cristo que pudesse ser influenciado pelos enganos de Satanás. Ele não cedeu ao pecado, nem sequer em pensamento. E isso também pode acontecer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à sua divindade, e ele enfrentou as tentações com a força do Espírito Santo. Ele veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados a ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Deus nos estende sua mão e nos conduz à perfeição de caráter em Cristo. Jesus nos mostrou como alcançar essa vitória. Como ele venceu o inimigo? Pela palavra de Deus. Foi somente por meio dela que resistiu às tentações, afirmando: "Está escrito." E a nós foram dadas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção causada pelos desejos deste mundo. 2 Pedro 1:4. Cada promessa da palavra de Deus nos pertence. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando enfrentamos tentações, não devemos focar nas circunstâncias ou em nossas fraquezas, mas no poder da palavra. Toda a força dela nos pertence. O salmista declarou: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Salmo 119:11. E pela palavra dos teus lábios me guardei dos caminhos do destruidor. Salmos 17:4.